Há momentos na história em que a maior ameaça ao Estado de Direito não provém da ausência de leis, mas da resignação diante da sua aplicação desigual, o que, ao meu ver, é extremamente perigoso e vem acontecendo em escala gigantesca no Brasil. É precisamente nesses momentos, pessoal, que surge um discurso sedutor apresentado como prudência ou maturidade, ou seja, o pragmatismo. Segundo essa perspectiva, diante de decisões judiciais manifestamente injustas, seria mais conveniente aceitar a realidade dos fatos, adaptar-se ao poder constituído e seguir em frente, ainda que a lei tenha sido distorcida ou violada. Trata-se de uma postura aparentemente racional, mas que em essência representa uma renúncia silenciosa aos princípios fundamentais da civilização jurídica, beira a covardia. Na real, gente, é um absurdo que o povo brasileiro esteja tão apático, tão medroso, tão estúpido, tão burro a ponto de achar normal o que em qualquer outro lugar desse planeta seria uma abominação, um verdadeiro estupro aos preceitos humanísticos mais basilares. O verdadeiro direito não pode ser reduzido àquilo que momentaneamente decide um magistrado. Se assim fosse, a legalidade deixaria então de existir como limite ao poder e passaria a ser apenas um instrumento de sua legitimação. A história demonstra que inúmeros abusos foram cometidos sob a aparência de decisões formalmente válidas. Nem tudo o que é decidido por uma autoridade é, por isso, justo. Nem tudo que reluz é ouro. A legitimidade de uma decisão judicial repousa não apenas na competência de quem a profere, competência essa cada vez mais rara, mas na sua conformidade com a Constituição, com a legislação, com os princípios gerais do direito, com a doutrina e, sobretudo, com a ideia de justiça. E sim, justiça aí com letra maiúscula. A aceitação passiva da iniquidade produz um efeito corrosivo sobre as instituições, sobre os espíritos e até sobre a necessária esperança que nos move e que nos faz levantar cedo de manhã em busca do sustento das nossas famílias. Pessoal, isso é uma infâmia. Quando a sociedade aprende que determinadas pessoas podem ser tratadas de maneira diversa, sem fundamento jurídico consistente, instala-se um regime de exceção permanente. É a ditadura de toga, é a ditadura do poder judiciário. A lei deixa de ser universal e transforma-se em um privilégio para alguns e punição para outros. E, nesse cenário, desaparece a previsibilidade, elemento indispensável para qualquer Estado democrático de direito. É justamente por isso que o legalismo, compreendido em seu sentido mais elevado, como fidelidade à ordem jurídica e aos princípios do melhor direito, princípios constitucionais, constitui-se de postura ética antes de ser simplesmente técnica. Defender a aplicação da lei com isonomia, equidade, imparcialidade e bom senso não significa apegar-se cegamente ao texto normativo. Não é isso. Significa reconhecer que o direito possui valores estruturantes que impedem o arbítrio e limitam o exercício do poder. A isonomia talvez seja o mais evidente desses valores. Desde Aristóteles, compreende-se que a justiça consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Esse princípio, incorporado às democracias contemporâneas, exige coerência das decisões judiciais. Coerência que aqui em nosso país já deixou de existir há décadas. Não se pode admitir e muito menos tolerar que casos substancialmente semelhantes recebam soluções diametralmente opostas em razão de identidade das partes, da conveniência política ou da repercussão social, midiática e eleitoreira de um processo. Quando isso ocorre, não é apenas o indivíduo que sofre uma injustiça, é o próprio sistema jurídico como um todo que perde credibilidade, que apodrece. E o nosso já é podre há muitos anos, com o STF militante, tribunais superiores corruptos, hipócritas e descomprometidos com parâmetros que eles mesmos dizem que defendem. Não defendem porcaria nenhuma. E quanto à equidade, por exemplo? A equidade, por sua vez, representa a capacidade do julgador adaptar a aplicação da norma às peculiaridades do caso concreto sem trair a sua finalidade.
Prestem bem atenção nisso. Desde a tradição mais ancestral, a equidade nunca foi concebida tal como licença para decidir-se arbitrariamente. Ao contrário, ela funciona como um instrumento de aperfeiçoamento da justiça, corrigindo a rigidez excessiva da norma, sem jamais substituí-la pela vontade pessoal do intérprete. Quando a equidade é confundida com o subjetivismo, instala-se a tão hedionda insegurança jurídica, ou seja, que nada mais é do que um enorme câncer metastático que priva o cidadão comum da certeza de que as instituições que o representam hoje, no dia seguinte, estarão ainda representando-o. A ética judicial também ocupa aí um papel central nessa discussão toda, é bom que se diga. A magistratura não exerce um poder absoluto, mas uma função constitucional. Juiz não é proprietário da lei, é seu intérprete e o seu guardião. Sua independência funcional existe precisamente para protegê-lo das pressões externas, nunca para autorizá-lo a substituir o ordenamento por convicções particulares, agindo como um reizinho patético do alto de suas botas e de loiras perucas, como Mefistófeles disse a Fausto na obra de Goethe. Só que aí eu duvido muito que juízes e promotores nos dias de hoje, com algumas raras exceções, tenham repertório intelectual para conhecer literatura clássica. Mas, enfim, a ética da magistratura exige autocontenção, imparcialidade, fundamentação rigorosa e respeito aos precedentes, quando aplicáveis, como formas de assegurar estabilidade e confiança nas instituições brasileiras. E, como sabemos, nada disso mais existe. O bom senso, frequentemente negligenciado nos debates jurídicos, não constitui categoria inferior à técnica. Ao contrário, representa uma das suas expressões mais elegantes, mais sofisticadas. Compreendam de uma vez por todas, o direito jamais foi concebido como exercício mecânico de silogismos. A prudência, celebrada desde a filosofia clássica como uma das virtudes fundamentais, exige que a interpretação jurídica permaneça conectada à realidade humana, evitando soluções desproporcionais, contraditórias, omissas ou manifestamente irrazoáveis. Uma decisão que afronta o senso elementar de justiça dificilmente preservará sua autoridade moral, ainda que revestida de formalidades processuais e citações pernósticas em latim ou em alemão, que o próprio juiz não entende porra nenhuma dos seus significados. Os defensores do pragmatismo frequentemente sustentam também que lutar contra decisões injustas seria inútil, desgastante ou contraproducente, poderiam ser perseguidos, etc. Eles argumentam que o sistema dificilmente mudará e que insistir na aplicação rigorosa da lei apenas prolongaria conflitos inevitáveis. Toda essa visão, embora compreensível sob o aspecto psicológico e num Brasil que em grande parte ainda é muito pobre em todos os sentidos, ignora que a conquista jurídica da humanidade nasceu exatamente da revolta e da recusa em aceitar as injustiças lamentavelmente já consolidadas. A abolição da escravidão, a afirmação dos direitos fundamentais, a independência do poder judiciário e a sedimentação das garantias processuais jamais teriam ocorrido se prevalecesse a lógica cretina da acomodação por meio do mero pragmatismo. A história constitucional ensina o quê? Que o processo e o progresso jurídico resulta da resistência institucional, da crítica fundamentada e da utilização dos mecanismos legais de revisão das decisões, recursos, ações constitucionais, controle de constitucionalidade, tribunais superiores e organismos internacionais existem precisamente porque o sistema reconhece a possibilidade de erro judicial. Aceitar passivamente a injustiça equivale a esvaziar a razão de existir dessas garantias. Há ainda uma dimensão moral frequentemente esquecida. A luta pela correta aplicação da lei transcende o interesse individual daquele que sofre uma decisão injusta. Cada precedente arbitrário que permanece silenciado, incontestado, amplia o espaço para novas arbitrariedades. E ninguém está vendo isso. Já inversamente, cada impugnação fundada no direito fortalece a cultura da legalidade e reafirma que nenhuma autoridade está acima das normas que jurou observar. Em outras palavras, quem combate juridicamente uma decisão injusta frequentemente presta um serviço à coletividade muito maior do que se imagina.
Não se trata, evidentemente, de incentivar rebeldia contra decisões judiciais, desobediências ou negativa de importância da estabilidade institucional. Longe disso. O respeito às instituições exige precisamente a utilização dos instrumentos jurídicos disponíveis para corrigir os seus próprios desvios. A crítica responsável fortalece o judiciário, já a submissão à crítica, ao erro, o enfraquece. O Estado democrático de direito depende tanto das autoridades, das decisões, quanto da possibilidade de sua revisão quando incompatíveis com a Constituição, com a lei ou com os princípios fundamentais da justiça e da ética. Não é nada desse descalabro todo que o nosso glorioso Supremo Tribunal Federal tem feito com um tom de crueldade demoníaca e que precisa ser parado em algum momento. Não é possível. E por isso, diante de decisões manifestamente iníquas, bizarras, a postura juridicamente mais legítima e eticamente mais elevada não é o pragmatismo da resignação, mas a fidelidade perseverante ao direito. Lutar pela aplicação isonômica da lei, pela equidade, pela ética judicial e pelo bom senso não representa obstinação estéril nem idealismo ingênuo. Representa a própria essência da cidadania em uma sociedade livre. O direito, gente, só permanece vivo enquanto houver homens e mulheres dispostos a exigir que ele seja aplicado com coerência, imparcialidade e justiça. A paz construída sobre a renúncia aos princípios não é paz, é conformismo, é vida de gado, igual a música do Zé Ramalho. A estabilidade obtida às custas de desigualdade não é segurança jurídica, é privilégio institucionalizado, criminoso, infame. Somente, então, a defesa intransigente da legalidade iluminada pela ética e pela razão preserva a dignidade da pessoa humana e assegura que o poder continue sendo servo da justiça e jamais o seu substituto.